Uma situação que é bem importante também da gente tratar são os limites de cobertura, porque tem muita empresinha de araque aí vendendo que é uma fiança locatícia e na verdade o cara cobre 3 aluguéis se o sinistro acontecer na Lua, né? Você lembra aquela aqui não é da tua época, do Alexandre lembra, do Família Dinossauros, que tinha um seguro contra meteoro, mas daí caía derrubava a TV, era meteorito, daí então na órbita já mudou de nome, né? Então, como é que eu faço? Qual que seria a melhor contratação hoje, né? Vou fazer o papel de líder, perguntar para vocês. Existe diferença das apólices da Porto hoje? Conta um pouquinho pra gente. Existe diferença e às vezes é muito importante que a imobiliária conheça quais são as empresas com as quais elas estão trabalhando, né? Existem muitas empresas de garantia onerosa que são extremamente legítimas, estão aí há muitos anos no mercado e prestam um serviço bom. Mas existem empresas que não são, É. né? Olha o Reclame Aqui dessas empresas, olha se ela tem o lastro suficiente para poder honrar com os seus compromissos. E às vezes tem algumas empresas que estão começando assim de maneira errada, né? Eu vi uma garantidora aí há pouco tempo atrás autodenominando seguro fiança. E uma coisa é uma coisa, né? A gente fala, focinho de porco não é tomada. Então, existe Isso. uma diferença Uhum. acachapante, né? Do que é uma garantia onerosa e o que é um seguro-fiança. De regulamentação, de regra, de cobertura, né? Inclusive assim, eu posso pegar agora com R$ 280 virar um fiador privado. Então eu abro um CNPJ lá, coloco que eu tenho 50 bilhões em Uhum. capital social a integralizar, porque quando você consulta no site da Receita Federal, ele aparece lá 50 bilhões. Então vai ser o Douglas Seguro com 50 bilhões. Todo mundo vai adorar. Só que quanto tem na conta? Tá negativo, né? Então, se der um sinistro, tá negativo. Então, quando você for contratar esse tipo de garantia, é importante que você veja o lastro dele, qual que é, né? Que empresa que tá por trás, Que empresa né? tá E o por... tamanho dela, né? É, Exatamente. e aí, quando você vai falar da Porto nesse mercado, as nossas garantias, elas são grandes, elas são robustas, e hoje o nosso principal produto, que a gente chama de fiança locatícia ali, o tradicional, ele tem um preço personalizado também. Então, de acordo com o risco de cada cliente, a gente dá uma precificação. E nós temos ótimas coberturas, né? Só para aluguel, no produto tradicional, nós temos 30 vezes o valor do aluguel. Para danos ao imóvel, nós temos 6 aluguéis. Para pintura interna e externa, mais 3 aluguéis. Você sabe que eu vou dar uma criticada agora aqui, porque é o seguinte, Uhum. cara, cobertura de área externa me dói o ouvido. Porque assim, é do locador o ônus da manutenção do imóvel pelo transcurso de tempo. Então, assim, eu já vi, né, e a gente ganhou judicialmente, proprietários que entraram acionando para pintar externamente o imóvel. Uhum. Só que, assim, se for de desgaste natural, o ônus é do locador, né? Então, e já não era com a Porto, se fosse com a Porto, eu tinha ligado lá, né? Porque ainda tem alguns telefones lá do pessoal, mas era de uma outra, se era uma seguradora também. E aí eles assim, não, porque a gente indenizou, porque a imobiliária falou assim, cara, mas é externo, cara. Externo você tem que ter uma prova, sei lá, fiz um toldo, furei toda a parede externa, aí beleza, né? A Porto indeniza por desgaste natural também, o externo. Não indeniza, né? A lei do inclinato é muito clara com relação ao mau tempo, né? Ali, o desgaste natural, que Uhum. vai... Não é culpa do inquilino que chove, faz sol e a Exato. pintura desbota, né? E por isso que a gente faz toda a regulação do sinistro, por isso que a gente pede toda a documentação, porque tudo que a gente indeniza, a gente fica ali subrogado ao crédito de cobrar o inquilino depois. E aí, para Uhum. cobrar judicialmente o que eu tô cobrando dele, né? Como é que eu vou provar que eu paguei uma coisa que não é devida? É Sim. prejuízo para a companhia. E a Porto é uma empresa que preza muito ali por ter uma carteira saudável, né? Sim, Afinal, não é à toa que são 33 anos de produto ininterrupto no mercado, né? sim. A lei do inclinato é o quê? É de que De 96? 91. É 91? É. 92, a Porto começou com seguro fiança e tá aí ininterrupto. Então,